Nos primórdios do cristianismo, quando os seguidores de Jesus ainda eram uma pequena e perseguida comunidade espalhada pelas grandes cidades do Império Romano, havia entre eles um gesto simples, mas profundamente significativo: o beijo santo. Diferente dos costumes pagãos, o beijo santo entre cristãos não era expressão de paixão ou mera formalidade social, mas sim um ato litúrgico e teológico de profunda importância. Era o reconhecimento visível de que, em Cristo, todas as barreiras haviam sido rompidas. Barreiras sociais, barreiras étnicas, barreiras de classe. Cada irmão e irmã, judeu ou grego, homem ou mulher, livre ou escravo, eram, pelo beijo, declarados igualmente membros da nova humanidade criada em Jesus. A prática do beijo santo foi explicitamente ordenada em diversos textos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo instruiu a igreja em Roma: saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Ele reiterou o mesmo em sua primeira carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios e à igreja em Tessalônica. O apóstolo Pedro também exortou: saudai-vos uns aos outros com beijo de amor. Essas exortações não eram meros conselhos culturais, mas expressões práticas da teologia cristã, da unidade, da reconciliação e da nova família de Deus. As fontes patrísticas do segundo e terceiro séculos confirmam a prática literal do beijo santo. Hipólito de Roma, em sua obra Tradição Apostólica, descreve o beijo como parte do rito pré-eucarístico, que os fiéis se saúdem com o beijo da paz. Tertuliano, escrevendo no final do século II, refere-se ao beijo santo como o selo da oração. Ele enfatiza que a prática deve ser realizada com pureza de coração, destacando a importância da reconciliação entre os irmãos antes de participar da oração e da Eucaristia. Clemente de Alexandria, no século III, menciona o beijo místico em seus escritos. Embora não haja uma descrição detalhada sobre a forma como o beijo era dado, ele destaca que o gesto deve ser realizado com santidade e pureza, evitando qualquer conotação sensual. Em resumo, os autores patrísticos confirmam a prática do ósculo santo nas comunidades cristãs primitivas, ressaltando seu significado como expressão de paz, comunhão e amor fraterno. A ênfase está na pureza de coração e na intenção sincera ao realizar o gesto, sem conotações sensuais ou eróticas. Mesmo nos primeiros séculos, surgiram tensões em torno da prática. A familiaridade física provocada pelo beijo, ainda que santo, causava desconforto em certas regiões e entre líderes preocupados com escândalos e abusos. No Concílio de Laodiceia, em 364 d.C., a Igreja decidiu regulamentar: o beijo deveria ser trocado em momento específico da liturgia e de forma ordenada. Embora o texto do concílio não restringisse explicitamente o gesto a pessoas do mesmo sexo, outras tradições eclesiásticas passaram a adotar essa limitação para evitar mal-entendidos e transgressões morais. Assim, o beijo santo não foi abolido, mas sua prática foi cuidadosamente delimitada para preservar a reverência e a ordem no culto. Ao longo da Idade Média, o beijo santo, gesto central na liturgia cristã primitiva, passou por mudanças no Ocidente. Preocupações com formalidade, higiene e escândalos levaram à adoção de símbolos como o pax board ou gestos discretos, como aperto de mão. Essas mudanças buscavam equilibrar reverência ritual e evitar transgressões morais. No Oriente Cristão, o beijo da paz manteve-se vivo, especialmente entre clérigos durante liturgias ortodoxas. Preservado como gesto de unidade, simbolizava harmonia antes da comunhão, reforçando laços espirituais sem abandonar a proximidade física. Enquanto o Ocidente priorizava pragmatismo, o Oriente preservava a tradição, vinculando-a à teologia da comunhão e aos ensinamentos dos primeiros padres da Igreja. No entanto, nem todo gesto puro consegue sobreviver incólume ao tempo, às culturas e, sobretudo, às paixões humanas. O que foi um símbolo de santidade e irmandade começou a ser deturpado, reinterpretado e, em alguns casos, corrompido. Assim como muitos outros elementos da fé cristã, o beijo santo também seria capturado por movimentos fanáticos que misturariam fervor religioso com emotividade descontrolada, espiritualidade com sensualidade velada, pureza com escândalo. O século XIX veria essa tragédia em escala renovada. Nas margens da sociedade americana, no ambiente fervoroso do segundo grande despertamento, novas seitas e movimentos religiosos surgiriam como labaredas.
Entre eles, os mileritas, precursores do adventismo, resgatariam o beijo santo, não mais como gesto litúrgico sóbrio e ordenado, mas como instrumento de demonstração emocional e identificação sectária. O que era uma prática apostólica cuidadosamente resguardada pela tradição se transformaria em um dos episódios mais controversos da história religiosa americana. O beijo santo, renascido no meio dos mileritas e dos primeiros adventistas do sétimo dia, seria parte de uma liturgia onde convulsões emocionais, fanatismo, sensualidade desinibida e alegações de santidade se entrelaçariam de maneira perigosa. Entre os nomes ligados a essa prática renovada estava uma jovem chamada Ellen Harmon, frágil, visionária, epilética e profundamente moldada pelo clima de êxtase religioso da época. Ela se tornaria poucos anos depois a figura central de um novo movimento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em dezembro de 1844, quando Ellen Harmon proclamou ter recebido a primeira de suas mais de 2.000 visões, seus seguidores a reconheceram como a voz profética de Deus para a última geração. A partir desse momento, cada prática, cada interpretação, cada gesto aprovado ou sancionado por ela passaria a ter para seus adeptos o peso de uma revelação divina. Entre essas práticas estava o beijo santo. Mas o que acontece quando uma igreja que venera a sua profetisa como 100% inspirada, infalível e porta-voz do céu, precisa secretamente repudiar os comportamentos que ela própria instituiu? Essa é a tensão que atravessa a história do Adventismo. Venha conosco explorar um dos temas mais enigmáticos e historicamente controversos na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O século XIX nos Estados Unidos foi um terreno fértil para o surgimento de movimentos religiosos radicais. Em meio ao espírito de reavivamento do segundo grande despertamento, entre 1790 e 1840, uma série de doutrinas novas, interpretações apocalípticas e manifestações estáticas invadiram as zonas rurais e as pequenas cidades do Nordeste e Meio-Oeste americano. O chamado Distrito Queimado, no estado de Nova York, apelidado assim pela intensidade dos reavivamentos, tornou-se o berço de inúmeras novas seitas e práticas religiosas extravagantes. Foi nesse ambiente que William Miller, um fazendeiro batista autodidata, pregou que Jesus Cristo retornaria visivelmente à Terra entre 1843 e 1844. Baseado em seus cálculos do livro de Daniel, Miller galvanizou uma massa de seguidores, conhecidos como mileritas, que aguardavam o arrebatamento iminente. As estimativas variam, mas acredita-se que entre 50 mil a 100 mil americanos estavam convencidos do retorno literal de Cristo em 22 de outubro de 1844. O fracasso dessa previsão, conhecido como a Grande Decepção, mergulhou milhares de pessoas em profundo desespero espiritual. Mas, para alguns, o desapontamento não destruiu a fé, apenas a transformou. Um grupo pequeno, mas fervoroso, recusou-se a abandonar sua convicção de que algo cósmico havia de fato acontecido naquela data. Esses remanescentes se tornariam o embrião da futura Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entretanto, o período imediatamente posterior ao desapontamento foi marcado por um fanatismo religioso extremo. Sem direção clara, sem liderança consolidada, grupos mileritas começaram a experimentar práticas espirituais radicais, visões, profecias, êxtases coletivos, transes prolongados, curas sobrenaturais e manifestações físicas incontroláveis. Era um ambiente caótico, onde a linha entre o espiritual e o emocional se tornava perigosamente tênue. O beijo santo, uma prática redescoberta pelos mileritas em sua busca por restaurar a pureza da Igreja Apostólica, foi incorporado a essas reuniões frenéticas. Beijar irmãos e irmãs na fé tornou-se não apenas permitido, mas incentivado, como sinal visível de unidade e santidade. Entretanto, relatos históricos revelam que o fervor emocional muitas vezes descambava para comportamentos que, sob o pretexto de santidade, misturavam contato físico intenso, demonstrações públicas de afeto e, em alguns casos, libertinagem.
O episódio mais emblemático desse período de fanatismo foi o julgamento de Israel Demon em 1845, no condado de Piscataquis, Maine. Demon, um pregador millerita extremista, foi preso e julgado por comportamento desordeiro e perturbação da paz pública. Durante seu julgamento, testemunhas oculares relataram que em suas reuniões religiosas havia beijos excessivos, abraços lascivos e até insinuações de atividades sexuais, tudo supostamente justificado sob a bandeira do Espírito Santo. O jornal Piscataquis Farmer publicou em março de 1845 testemunhos de cidadãos horrorizados com o que presenciaram. Homens e mulheres trocando beijos em público, lavando os pés uns dos outros em cenas que misturavam fervor religioso e contatos físicos inadequados. Os relatos descrevem a reunião como um espetáculo de fanatismo e indecência, praticado em nome de Deus. O mais alarmante para a história adventista é que Ellen Gould White e James White, na época em que estavam liderando estas reuniões, juntamente com Israel Demon, muitas das práticas espirituais que caracterizavam aquelas reuniões, como visões públicas, transes, declarações proféticas espontâneas e o beijo santo, seriam incorporadas à cultura adventista primitiva. A crítica posterior, inclusive entre ex-adventistas e historiadores independentes, argumenta que Ellen White herdou diretamente a atmosfera emocional e o misticismo descontrolado desses encontros pós-milleritas. O contexto imediato em que o adventismo nasceu foi um terreno repleto de fanatismo, emocionalismo religioso exacerbado e experiências espirituais altamente questionáveis. O beijo santo, longe de ser um gesto sóbrio e apostólico, tornou-se, entre os milleritas, um símbolo de sua nova identidade, emocional, espontânea, sem limites claros entre fé e impulso humano. Este ambiente não apenas explica a gênese de práticas como o beijo santo e a lavagem de pés entre os primeiros adventistas, mas também lança luz sobre a necessidade posterior da denominação de reescrever e sanitizar sua história oficial. Afinal, era embaraçoso para uma organização que reivindicava a mais alta luz profética desde os tempos bíblicos admitir que suas origens estavam tão profundamente enraizadas no mesmo fanatismo que condenavam em outros movimentos religiosos. À medida que o adventismo se institucionalizava, seria preciso escolher entre dois caminhos, ou abraçar publicamente a radicalidade emocional de suas origens, ou escondê-la cuidadosamente sob uma narrativa de respeitabilidade e ortodoxia doutrinária. Como veremos, a escolha feita pela liderança adventista seria clara, mas jamais seria plenamente honesta. Ellen White emergiu das cinzas do fracasso millerita, como a principal voz profética de um grupo que se recusava a abandonar a expectativa apocalíptica. Declarada profetisa de Deus pelos primeiros adventistas já em dezembro de 1844, ela assumiria ao longo das décadas um papel absoluto dentro da nova denominação, o de intérprete infalível das Escrituras, guia para a Igreja e modelo de pureza doutrinária. Sua autoridade não seria simplesmente equivalente à Bíblia. Para os fiéis adventistas, suas visões tornaram-se a lente obrigatória pela qual toda doutrina, prática e estilo de vida deveriam ser entendidos. Dentre suas primeiras revelações, publicadas na coletânea A Word to the Little Flock, 1847, e posteriormente ampliadas no livro Early Writings, de 1882, conhecido no Brasil como Primeiros Escritos, está a instrução divina acerca de duas práticas específicas, a lavagem de pés e o beijo santo. Ellen White afirmou ter recebido uma visão em que a prática do beijo santo era não apenas recomendada, mas ratificada pelo próprio céu como sinal visível da verdadeira igreja remanescente. Ela descreve que, enquanto em oração no altar familiar, o Espírito Santo caiu sobre nós, e logo em seguida, os fiéis lavavam os pés uns dos outros e saudavam os santos irmãos com um beijo santo. Ellen White interpretou a manutenção dessas práticas como prova de que Deus havia aceitado aquele pequeno grupo, enquanto o restante da cristandade, referida no texto como sinagoga de Satanás, era rejeitado. Na visão publicada em Early Writings, White reforçou:
O beijo santo deve ser considerado como sinal de comunhão cristã entre amigos, quando separados ou reunidos após semanas ou meses. A documentação histórica adventista da época, como a revista Review and Herald, de 14 de fevereiro de 1854, confirma que a rejeição do beijo santo era vista como um pecado de vergonha do Evangelho. Mais tarde, a edição de 4 de julho de 1871, do Review and Herald, reforçaria o mesmo ensino ao citar o teólogo William Twisse, que advertia que o abandono do beijo santo era obra do anticristo. Essa frase é crucial. Para o adventismo do século XIX, cessar a prática do beijo santo era equivalente a se unir às forças da apostasia profetizada. Outro dado que mostra a profundidade dessa prática é sua inclusão em inários adventistas. O hino Restoration, catalogado como número 1120 nos inários de 1886 a 1907, celebra a lavagem de pés e o beijo santo como sinais da verdadeira igreja. Além do beijo, Ellen White acrescentou à teologia adventista uma doutrina peculiar sobre a lavagem de pés. Em sua visão descrita no livro Early Writings, ela afirmou que a lavagem dos pés não era apenas um gesto simbólico de humildade, como compreendido pelas tradições cristãs históricas, mas um meio concreto para impedir o retrocesso espiritual dos membros. Segundo White, a prática frequente da lavagem de pés e da ceia do Senhor manteria o povo de Deus humilde e os preservaria da apostasia. Esse ensino adicionou um elemento sacramental que ultrapassa o texto bíblico. Em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos para dar-lhes um exemplo de serviço humilde, mas não ordena uma frequência regular. Tampouco promete que o rito evitaria a queda espiritual. Ellen White, portanto, introduziu um novo requisito, uma inovação teológica baseada exclusivamente em suas visões pessoais, não no testemunho das Escrituras. Ainda mais grave, no mesmo capítulo de Early Writings, White sanciona a prática de mulheres lavarem os pés de homens, algo que o próprio Evangelho nunca descreve. Ela escreveu: "Vi que o Senhor moveu sobre as irmãs para lavar os pés dos irmãos e que era segundo a ordem do Evangelho." Esse detalhe é revelador. Ao contrário da prática primitiva, onde homens lavavam homens e mulheres lavavam mulheres, White introduziu a possibilidade de cruzamento de gêneros nesse ato íntimo e simbólico. Essa abertura para contatos físicos mais próximos entre homens e mulheres, mesmo em ambiente religioso, ajuda a entender por que os primeiros anos do Adventismo continuaram marcados por tensões sobre a pureza física e moral dos rituais. No mesmo ambiente, onde se trocavam beijos santos e se praticavam lavagens de pés mistas, também floresceram acusações veladas de excessos emocionais, sensualidade e impropriedade. Quando observamos que Ellen White é proclamada até hoje, oficialmente, como infalivelmente inspirada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, o contraste com a evolução posterior da Igreja torna-se ainda mais gritante. A mesma profetisa que declarou o beijo santo e a lavagem de pés como práticas divinamente ordenadas seria silenciosamente contradita pelas gerações seguintes de líderes adventistas, não através de rejeição aberta, mas por meio de apagamento gradual, reinterpretação cultural e esquecimento litúrgico. O beijo santo, portanto, se tornaria mais uma das muitas práticas adventistas que, embora originadas em visões consideradas diretamente vindas de Deus, acabariam sendo descartadas ou reinterpretadas, sem nunca reconhecer publicamente a falibilidade da fonte original. A lavagem de pés, por outro lado, continuaria, mas privada de seu vínculo com o beijo santo e adaptada para minimizar as tensões culturais e morais que ela inevitavelmente provocava. Assim, o adventismo moderno preservaria a forma, mas não o espírito do que sua profetisa havia originalmente ordenado. Essa dinâmica, de obedecer parcialmente às visões de Ellen White, reinterpretando-as conforme conveniente, é um traço estrutural da história adventista. E o caso do beijo santo é apenas o exemplo mais claro de como uma instituição que proclama inspiração infalível precisa, paradoxalmente, corrigir, apagar e silenciar práticas oriundas de suas próprias revelações fundadoras. No próximo bloco, veremos como a liderança adventista reescreveu silenciosamente sua história oficial,
transformando o beijo santo de prática obrigatória em mera curiosidade histórica e como essa estratégia moldou a identidade do adventismo ao longo do século XX. Com o crescimento institucional da Igreja Adventista do Sétimo Dia nas primeiras décadas do século XX, surgiram novas necessidades: profissionalizar a liderança, ganhar respeito público, expandir missões internacionais e, acima de tudo, projetar uma imagem de seriedade teológica. Dentro desse projeto de consolidação, certas práticas originadas nos anos turbulentos pós-mileritas, práticas que carregavam consigo traços de fanatismo e emocionalismo, tornaram-se embaraçosas. O beijo santo, endossado em visões divinas por Ellen White e incorporado com entusiasmo pelos primeiros adventistas, tornou-se um desses elementos incômodos. Sem qualquer anúncio oficial, sem qualquer retratação pública das visões da profetisa, a liderança adventista simplesmente iniciou um processo gradual de remoção da prática da vida da igreja. O primeiro sinal claro dessa mudança aparece na revisão dos inários. O hino Restoration, que celebrava explicitamente o beijo santo e a lavagem de pés, foi eliminado da edição de 1908 do Inário Oficial da Igreja. A omissão não foi acompanhada de qualquer explicação, mas o recado era claro. Práticas que pudessem expor a Igreja a críticas de emocionalismo ou impróprias relações interpessoais seriam discretamente suprimidas. A mudança doutrinária emergiu com mais força no periódico The Youth's Instructor, edição de 16 de julho de 1957. Ali, uma nova interpretação sobre os mandamentos apostólicos acerca do beijo santo foi apresentada. A publicação adventista respondeu de forma a apagar a história e a posição profética de Ellen White. Segundo o artigo, o beijo santo seria apenas um costume do Oriente, comum na saudação, mas não nos lábios, e sem qualquer significado profético nas Escrituras ou fora delas. Esta afirmação contradiz frontalmente o período fanático e visionário de Ellen White, quando o beijo santo era praticado abertamente e defendido como evidência de que aquele pequeno grupo possuía o favor direto do céu. O processo de reinterpretação foi reforçado nas décadas seguintes. O periódico Review and Herald, de outubro de 1961, e as lições da Escola Sabatina para adultos, em 1985, ecoaram a mesma posição. O beijo santo era uma prática cultural, não obrigatória. Em 2005 e novamente em 2015, artigos na revista Ministry, voltada para pastores adventistas, reafirmaram que o gesto não era mais apropriado para os tempos modernos. A ironia é brutal. Aqueles que, no século XIX, haviam afirmado com toda seriedade que rejeitar o beijo santo seria participar da obra do anticristo, agora, em pleno século XX, o descartavam tranquilamente como irrelevante. Mas talvez o aspecto mais grave dessa mudança seja a maneira como ela foi conduzida. Em vez de admitir que Ellen White poderia ter errado, ou que suas visões deveriam ser reavaliadas criticamente, a liderança adventista preferiu ignorar a contradição. Nenhuma comissão geral, nenhum voto em assembleia, nenhum pronunciamento doutrinário reconheceu que a profetisa havia endossado uma prática que agora era rejeitada. Essa omissão deliberada revela uma estratégia institucional típica do adventismo: preservar a infalibilidade de Ellen White a qualquer custo, ainda que para isso fosse necessário reinterpretar silenciosamente ou apagar elementos inconvenientes de suas visões. Ao final desta jornada pelos primórdios do adventismo, uma conclusão se impõe. O retrato oficial que a Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta de sua história é cuidadosamente editado, polido e profundamente incompleto. O caso do beijo santo, prática revelada por inspiração divina e depois silenciosamente abandonada, é apenas uma peça de um mosaico muito maior. Um mosaico formado por dezenas de orientações, costumes, regras e doutrinas estabelecidas por Ellen G. White como sendo fruto direto da revelação celestial, mas que hoje são ignoradas, reinterpretadas ou francamente negadas. Entre essas práticas esquecidas estão a proibição absoluta de remédios farmacêuticos, considerados venenos satânicos nas visões de Ellen White,
a prescrição da dieta 100% vegetariana como condição de salvação, com a carne descrita como impura e agente de corrupção moral. A exigência de que as mulheres adventistas evitassem qualquer tipo de joia, até mesmo alianças de casamento, sob pena de apostasia. A afirmação de que adotar qualquer moda europeia, como saias armadas ou maquiagem, era servir a Satanás. A condenação severa da prática de seguros de vida, considerada demonstração de falta de fé em Deus. A recomendação de que os cristãos evitassem o consumo de leite e ovos devido à suposta contaminação com doenças demoníacas. A crença de que o uso de remédios homeopáticos ou magnetismo poderia abrir a mente para a possessão demoníaca. A advertência de que a masturbação levaria à loucura, tuberculose e morte precoce. A interpretação literal de que terremotos, incêndios e tempestades eram juízos diretos enviados por Deus contra pecadores contemporâneos. A ideia de que a raça negra era resultado da união ilícita entre seres humanos e animais. Uma doutrina racista que, embora hoje rejeitada, nunca foi oficialmente repudiada em assembleias gerais. Cada uma dessas práticas, como o beijo santo, foi defendida por Ellen White como sendo, nas palavras dela, diretamente ditadas pelo Espírito Santo. No entanto, o adventismo contemporâneo optou por um expediente silencioso: não corrigir Ellen White publicamente, não reconhecer erros ou limitações humanas em seus escritos, mas simplesmente apagar, reinterpretar ou ignorar. Essa estratégia criou uma grave dissonância. A profetisa, proclamada como infalivelmente inspirada, sustenta ensinos e práticas que sua própria igreja, na prática, repudia. O adventismo moderno tenta conciliar essa tensão com narrativas ambíguas, como Ellen White era inspirada, mas escrevia também como ser humano. Algumas orientações eram para seu tempo. Nem tudo em seus escritos é doutrinariamente obrigatório. Porém, essas justificativas, embora convenientes, contradizem as afirmações categóricas da própria Ellen White, que insistia que suas mensagens eram a voz de Deus falando ao seu povo. Ao revisarmos a história, fica claro: se Ellen White errou em práticas como o beijo santo, a lavagem de pés mista, a condenação de medicamentos, a obsessão dietética e tantas outras, então seu estatuto como mensageira infalível de Deus também é questionável. E se sua autoridade profética é questionável, a estrutura teológica inteira do adventismo, que repousa sobre seus testemunhos como luz menor para guiar a luz maior, entra em colapso. O caso do beijo santo é, portanto, uma metáfora perfeita para toda a tensão interna do adventismo, a tensão entre suas origens emocionais e suas pretensões modernas de respeitabilidade, a tensão entre o fanatismo do século XIX e o racionalismo do século XXI, a tensão entre o que Ellen White realmente ensinou e o que a igreja escolheu lembrar. O beijo santo, hoje, é apenas um eco esquecido, uma lembrança incômoda de que até aquilo que foi apresentado como revelação divina pode ser abandonado, descartado, enterrado sob camadas de silêncio institucional. Mas para aqueles que buscam a verdade, e não meramente tradições religiosas, este episódio oferece uma lição essencial. A fé verdadeira não teme a transparência. A verdade autêntica não precisa ser escondida, reescrita ou envergonhada de seu passado. A verdadeira espiritualidade não se constrói sobre fundações frágeis de inspiração seletiva e memória censurada. Constrói-se sobre a coragem de examinar, confrontar e, se necessário, abandonar os erros, não importa quão consagrados sejam pela tradição. Este documentário, portanto, é mais do que uma exposição de um ritual esquecido. É um chamado à honestidade histórica. É um convite para que cada buscador sincero pergunte: no que eu realmente acredito? Estou seguindo a verdade ou apenas a versão confortável que me foi oferecida? E talvez, em meio ao silêncio das práticas esquecidas, surja a única resposta que realmente importa. A verdade não precisa de defensores que a escondam. A verdade se sustenta por si mesma. Ao refletir em oração, peça a Deus que te dê a compreensão necessária para abandonar Ellen White de sua vida e buscar o entendimento pleno da Palavra de Deus, apenas e tão somente através do poder do Espírito Santo de Deus. Talvez seja difícil e desafiador olhar para aquela que foi apresentada como profetisa e abandoná-la.
mas Cristo nos convida a escolhermos hoje a quem iremos servir. Qual será a sua decisão hoje?